diz o seguinte: Aroeira, o que você acha de um palco evangélico no Réveillon, na Praia do Leme, né? Amanhã haverá de outras religiões ou haverá mais palcos evangélicos até a totalidade? Impressionante isso. Muita gente tem falado comigo sobre isso. É difícil, é difícil poder dizer uma coisa definitiva sobre isso, mas eu diria o seguinte: o palco evangélico, a pergunta já traz uma contradição mesmo do problema. As outras religiões também vão ter os palcos? Algumas até têm, não um palco dela própria, mas, por exemplo, se você fizer um palco de samba ou um palco de axé, em boa parte desse palco você vai estar falando da cultura afro-brasileira, vai estar falando do candomblé também, porque são referências nessa música. Mas há mais religiões no Brasil. Há um palco católico, que é um outro tipo de gospel e tudo mais. Então, eu acho assim, é perigoso a gente começar a trazer de volta o fim do laicismo no Estado, o Estado deixando de ser laico, nas pequenas. No dia a dia de uma cidade, por exemplo. O Estado federal deveria ser laico? Não é. Nós temos bancada evangélica. Os estados brasileiros deveriam ser laicos. O Rio de Janeiro tem um governador, por exemplo, católico, que faz questão de que isso seja parte da governança dele, entre aspas. E a prefeitura? A prefeitura tem que dar vazão aos seus habitantes. A prefeitura tem que oferecer palco, cultura para os seus habitantes. O que a gente faz? Isso representa uma inserção real de cultura brasileira ou é só a pressão que as bancadas evangélicas têm dentro das prefeituras, das câmaras dos vereadores? Porque a gente está vendo isso também acontecer, não é só o palco evangélico. A gente está vendo supressão de textos em escolas municipais, a gente está vendo inserção de textos que não deviam estar lá em escolas municipais. O que a gente está vendo é uma presença exagerada e ostensiva da ausência do laicismo do Estado laico, a ausência do Estado laico. Deveria ser no mínimo assim. Você quer ter um espaço ecumênico, quer ter um palco ecumênico? Tá aí, eu topo. Um palco para qualquer religião subir lá e fazer sua música. Um palco ecumênico. Mas não vai ser isso que vai acontecer, porque nós estamos sob a hegemonia do neopentecostalismo e com todo o meu respeito a todas as religiões, eu entendo o luminoso, entendo a necessidade do sagrado, eu não sou exatamente um religioso, mas eu entendo porque os seres humanos precisam disso. Mas eu não acho que o Estado possa ceder tão facilmente a injunções políticas desse tipo, porque isso não é cultura, simplesmente. Isso é uma necessidade política baseada numa teologia que envolve a dominação do Estado. Totalmente. E sendo o gospel um gênero musical, né, Aroeira? Então, de repente, me ocorreu agora, enquanto você estava falando, me ocorreu. Então, de repente, coloca na programação um cantor evangélico, cantora que seja, gospel, né? Não evangélico, gospel. Sim, nada contra, se você pensar. E tá tudo boa certo. Parte da música mundial agora, é religiosa. Eu fico imaginando, por exemplo, quem estava lá na Praia do Leme, né? Que foi, inclusive dizem que foi meio que um fiasco, tá? Não sei, tá? Eu li no X, não sei dizer, porque eu tava em Copacabana e um pouco mais para cá, porque depois eu vi o show do Marcelo D2 também, enfim. Então disseram que foi um fiasco, não sei exatamente. Agora eu fico imaginando, Aroeira e Tiago, quem tá na Praia do Leme, por exemplo, se hospedou por ali, ou tá por ali, aí a pessoa é obrigada a ter que, sabe, não é que ela é obrigada, mas assim, ela é, de certa forma ela é, sabe, a ver o show. Ela está sendo obrigada. E é um show que não é simplesmente música. No atual estado da política brasileira, é um show que tem muito mais significado do que só de música. Se a gente vivesse numa sociedade mais plural, sem essa tentativa de hegemonia dos neopentecostais, por exemplo, você ter um show gospel era como chamar Aretha Franklin para cantar no palco. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Isso. Aquilo que ela canta é maravilhoso, mas dentro de uma perspectiva civilizatória normal, e nós não estamos vivendo isso. Qualquer gestor, gente, tem que pensar nos aspectos simbólicos do que ele está fazendo também. E eu não gostei do aspecto, do simbolismo envolvido em trazer um palco gospel, apenas um palco gospel, para a comemoração e passagem do Ano Novo. Não.
É muito estranho. Não pertence a uma tradição cultural. Não é como, por exemplo, jogar flores para Iemanjá nas praias do Rio de Janeiro. As praias do Brasil inteiro fazem isso há décadas, e décadas e décadas. Há uma tradição cultural. Então, acho que é preciso ter muito juízo, e gestores, hoje em dia, não têm juízo nenhum. Estão envolvidos no seu dia a dia político, e muitos deles estão envolvidos na ideia do poder neopentecostal, poder evangélico moderno. Não é o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas que eu acho que ela foi na pressão, sofreu a pressão e cedeu a pressão. Não deveria ter cedido a pressão. Mais ou menos, Aroeira, mais ou menos pelo seguinte, ó, eu vou dar 2 pontos que me preocupam muito para essa gestão do Rio de Janeiro, tá? Um deles é o que eu falei com a Thalita no começo do programa. O Ottoni de Paula assume o secretariado do Eduardo Paes, ele acena para um cara que é um evangélico daquele núcleo bem duro do evangelismo neopentecostal do Bolsonaro, que rompe num cálculo político, acena o presidente Lula para ganhar algum grau de visibilidade, apoia a candidatura do Paes e ganha uma barganha, né? E tem esperado até. E a promessa de criação do Eduardo Paes de um parque temático evangélico no Rio de Janeiro. Eu debati esses dias, inclusive com o Nabil Bondu, que assumiu agora vereador em São Paulo, e que é da área da arquitetura e do urbanismo, mas é quase como uma Disneylândia evangélica, que se promete criar no Rio de Janeiro. Isso é problema, Tiago. Mas eu penso o seguinte, ainda, até mesmo assim, o parque temático pode ser discutido até dentro da perspectiva ambiental, para ver se isso pode ser feito mesmo, que eu acho que é onde a gente costuma derrubar projetos idiotas desse tipo. Mas colocar na virada foi ceder a uma pressão que ele não precisava. Ceder ao evangélico, do ponto de vista do campo político aqui no Rio de Janeiro, é necessário. Necessário, assim, pessimamente necessário. Eu abomino ter que fazer isso, mas é evidente que é impossível governar. Digo isso apenas compreendendo qual é o ponto de vista. Agora, trazer isso para passagem de ano, eu achei que não precisava. Não precisava. E, aliás, tiro no pé, porque atrai atenção para outros problemas que o neopentecostalismo traz dentro da prefeitura. Esse mesmo que você trouxe, a ideia do parque temático, por exemplo, que eu estava meio por fora, mas já vou começar a combater aqui, também. Ó. Olha, são 200 mil metros quadrados, maior do que Jerusalém, tá? Aqui seria a fachada, né? Aqui uma visão amplificada de todo o parque. Como Jerusalém faz parte do neopentecostalismo, né? Puxa vida. Com esse auditório hercúleo, né? Eu acho que há uma resistência da sociedade para isso como um todo. Você viu, a Cláudia Leite foi muito questionada pelas substituições que ela anda fazendo nas letras aí. E é preciso entender, gente, que há limites para você sair chutando a história e a cultura. Há limites. Essa de trazer um palco evangélico e a Cláudia Leite trocar a letra de um axé, que ela pare de cantar esse axé, então ela não gosta de falar, não troque. Não troque. Claro. Pare de cantar. Eu mesmo tenho muitas músicas que eu não canto mais, porque eu acho que politicamente não é o caso. Não dá para cantar mais porque a sociedade mudou. Eu acho que se ela acha que religiosamente ela não pode mais cantar essa música, não toque nela, pare de cantar. É perigoso demais você sair mexendo. Bom, é como, na verdade, se você para e pensa, é apenas o processo normal de apropriação de uma religião sobre a outra. O Natal mesmo é um caso desse tipo. É a apropriação de uma festa pagã, o solstício de inverno, que os caras transformam em aniversário de Jesus. Teoricamente, falam até que o aniversário de Jesus seria pelo meio do ano e não pelo final. Então, uma religião ou uma política se apropriar dos signos, eu espero, acho absolutamente dentro do normal. Mas o Réveillon, palco evangélico no Réveillon, aliás, uma festa tão pagã quanto o Réveillon, na verdade. Natal eu ainda compreendo, mas Réveillon, pelo contrário, é para mergulhar de cabeça na nova vida e muitas vezes com o pé na jaca, né? Mas também faz parte.